A paz do Senhor, meus irmãos amados de Cristo. Eu vou ler uma palavra do Senhor para nós dar início a esse culto nesta manhã. A palavra que liberta. Isaías 55. Versículo 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Vamos fazer um minutinho de oração. Em seguida, nós vamos louvar ao Senhor. Deus maravilhoso, Senhor da glória, nesse momento, meu Pai, eu me apresento diante do Senhor para te adorar, para te louvar, para engrandecer o nome santo do Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Senhor Jesus, venha receber esse culto nesta manhã de adoração ao teu santo nome, porque digno de ser honrado e glorificado somente o Senhor, porque foi dado ao Senhor nosso Deus toda honra e toda glória nos céus e na terra. Senhor Jesus, abençoa esta pessoa que está ouvindo nesse momento, esta oração, este clamor, que está nesse momento, meu Pai, na tua santa presença, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, Senhor Jesus, fazendo esta oração. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa os casais, os filhos. Abençoa cada pessoa, meu Deus, que neste momento está ouvindo esta oração. Que o Senhor venha confortar, consolar os corações daquelas pessoas que perderam um ente querido. Aquela pessoa que tem uma pessoa da sua família no hospital nesse momento. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda maldição, todo levante, toda contenda. Senhor Jesus, visita cada pessoa nesse momento que se encontra no seu lar, Senhor. Senhor, meu Deus, essa pessoa que se encontra com depressão, com angústia no teu coração. Jesus, aliviador desta pessoa, meu Pai, ela acha que não tem mais solução para os seus problemas, mas o Senhor Jesus é a solução de todos os problemas. Peleja por esta causa que está na justiça, por esta causa, meu Pai, que esta pessoa acha tão difícil, tão impossível, mas não é impossível. Senhor Jesus, porque todas as coisas lhe é possível. Senhor, eu apresento neste momento, Jesus, a minha vida diante do Senhor. Venha falar comigo, meu Pai, através do louvor, através da tua palavra. Venha receber esse culto nesta manhã, Jesus. Oh, Senhor da glória, abençoa minha casa, meu lar, minha família, Jesus. Abençoa nesse momento, meu Pai. Oh, Senhor da glória, Senhor meu Deus, venha salvar as almas venham se converter através da tua palavra, porque só a tua palavra liberta, só a tua palavra pode salvar, só a tua palavra pode curar a alma, Jesus, ferida, pode curar o corpo com enfermidade, Senhor. Senhor, meu Deus, eu creio na tua palavra que liberta, Senhor Jesus. É por isso que eu estou aqui nesta manhã, na tua santa presença. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Vamos louvar, meus irmãos, ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor da glória. Voltar o hino aqui para nós louvar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o hino da harpa 151. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor da glória.
Santo é o Senhor da glória. Aleluia, Jesus, Deus maravilhoso. Senhor, nos receba nesta manhã, meu Pai. Receba toda a nossa adoração, Senhor Jesus. Querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para a tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Para teus filhos fala e no caminho bom. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Vamos ler a palavra do Senhor, meus filhos. Que é importante a palavra de Deus. A palavra é que liberta. Glória a Jesus. Santo é o Senhor da glória. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no versículo em João 8, 12. Disse o Senhor Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas qual é esta verdade de que o Senhor Jesus estava falando? A verdade das verdades, a palavra do Senhor. Hoje nós podemos entender que a verdade do Senhor Jesus está sobre este livro, que é a Bíblia Sagrada, a verdade de Deus. Vamos ler João 8, versículo 12, post-título: Discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Palavras do Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor Jesus, Ele fala que Ele é a luz. E todo aquele que segue o Senhor Jesus não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Mas qual é esta luz? A luz da vida, a salvação do Senhor Jesus. Aquele que segue o Senhor Jesus, que trilha os seus caminhos retamente, na obediência da tua palavra, ele terá a luz do Senhor Jesus, que é a salvação. Aquele que segue os caminhos do Senhor, que obedece à tua palavra, ele não caminhará em trevas, pois nele há a luz, que é o Senhor Jesus. E todo aquele que vê a luz e anda na luz, ele não tropeça. Não há escuridão na tua vida. Mas qual é esta escuridão? Quais são essas trevas de que o Senhor Jesus está falando? O pecado. A escuridão que o Senhor Jesus está falando, as trevas, é o pecado. O pecado que o homem, que a mulher, que o mundo comete. A palavra do Senhor Jesus, ele diz que o mundo jaz no maligno. Todo aquele que anda em trevas, que obedece o maligno, ele caminha em trevas. Porque o mundo jaz no maligno, diz o Senhor Jesus. Nós temos que sair deste mundo? Não. Nós vivemos neste mundo. Não tem como nós sair do mundo se não for pela vontade de Deus. Mas o mundo que o Senhor Jesus, ele fala, jaz no maligno, é a vontade, os preceitos do maligno, a concupiscência do pecado. Porque no mundo há coisas, há desejos pecaminosos que nós cristãos devemos abandonar para nós seguirmos a luz. O pecado que jaz no maligno é o pecado de morte, é o pecado de prostituição, o pecado de adultério, o pecado da fornicação, matar, roubar, destruir. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Vida eterna. A vida que o Senhor Jesus tem para nós, a vida que o Senhor Jesus fala em tua palavra, não é uma vida temporária, não é esta vida terrena, mas é uma vida eterna com o Senhor Jesus lá na glória. Porque o Senhor Jesus disse para os teus discípulos, e esta palavra também é para nós: eu vou preparar-vos lugar. Se não tivesse lugar, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, mas na casa de meu Pai há muitas moradas. É esta vida eterna que o Senhor Jesus tem para nós. Mas para nós alcançarmos a vida eterna, nós temos que seguir a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas como podemos seguir a luz? Como podemos encontrar este caminho?
o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho é o Senhor Jesus. Mas como encontrar o Senhor Jesus? Através da tua palavra, as escrituras sagradas, que foi inspirada por Deus. Toda esta palavra é divinamente inspirada por Deus. É através desta palavra, a palavra que liberta, é que nós podemos seguir o caminho do Senhor Jesus. É que podemos andar sobre a luz, deixar o caminho das trevas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas qual é esta verdade? É a palavra do Senhor Jesus. Ele é a verdade. A verdade nós só podemos encontrar através das Escrituras. Não é a minha verdade. Não é a tua verdade. É a verdade das verdades, sem sombra de dúvida. É a verdade do Senhor Jesus. É ela que conduz à vida eterna. É essa verdade que é o caminho da luz, o caminho da salvação. Glória a Deus, glória a Jesus. No versículo 13, disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Glórias a Deus. Os fariseus perseguiam Jesus. Quando Jesus ia pregar, curar, os fariseus estavam ali, lado a lado, caminhando com Jesus para perseguir, para pegar Jesus em alguma falha contra a lei de Moisés, a qual os fariseus pregavam, mas não seguiam a palavra de Deus. E os fariseus disseram para o Senhor Jesus que Jesus estava falando dele mesmo. Então o testemunho de Jesus não era verdadeiro. Mas o Senhor Jesus disse, mesmo que ele estava testificando de si próprio, o testemunho dele era verdadeiro. Porque o Senhor Jesus sabia de onde ele tinha vindo, que é dos céus. Mas os fariseus não sabiam de onde Jesus veio. De onde Jesus veio. Os fariseus não sabiam. Conheciam as leis de Moisés. Nas leis de Moisés, falava da vinda de Cristo. Mas os fariseus, eles não conheciam o Senhor Jesus. Não sabiam que o Senhor Jesus foi o enviado de Deus. E o Senhor Jesus disse: não sabes de onde eu vim e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. O Senhor Jesus estava falando para os fariseus que os fariseus estavam
julgando segundo a carne, porque estava vendo Jesus como um homem carnal. Não estava olhando, vendo o Senhor Jesus como um homem espiritual, um homem enviado de Deus, mas estava vendo ele como um homem carnal. Não estava reconhecendo Jesus como Salvador, como Senhor. E o Senhor Jesus disse para eles que eles estavam julgando a pessoa do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus a ninguém julga, porque o Senhor Jesus não veio para julgar, não veio para condenar, ele veio para salvar. Porque o Senhor Jesus estava só começando o seu ministério, que é pregar o Evangelho, que é fazer conhecido a salvação que é o Senhor Jesus, que é mostrar para o mundo o caminho que conduz à salvação. E o Senhor Jesus diz: se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E o Senhor Jesus naquele momento começou a falar, a responder aqueles homens fariseus, perseguidores do Senhor. O Senhor Jesus, ele disse: na verdade, porque o Senhor Jesus é a verdade. Tudo que ele fala, tudo que ele falou é verdadeiro, é a verdade, sem sombra de dúvida. Ele disse: o meu juízo é verdadeiro. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. O Senhor Jesus estava falando, se ele julgar alguém, o juízo dele era verdadeiro, o que ele estava julgando era verdade. Se Jesus estava falando algo, o que ele estava falando era verdadeiro. Porque não sou eu só, diz o Senhor Jesus, porque não era somente ele, mas era o Pai também que o enviou. Por isso, o que Jesus julgava era verdadeiro, porque ele não falava de si mesmo, mas ele falava do Pai. O Pai que lhe enviou. E o Senhor Jesus prossegue em tua palavra: se na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. O Senhor Jesus, nesse momento, ele citou as Escrituras, porque está escrito na lei que o testemunho de 2 homens era verdadeiro. Se uma pessoa acusasse a outra, somente uma pessoa, aquele testemunho não era verdadeiro, não era aceito na lei de Moisés, na lei dos escribas, porque Jesus falou, na tua lei, o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Mas quando 2 homens afirmassem algo que foi feito, aquele testemunho era verdadeiro, diante da lei. E o Senhor Jesus, ele diz:
Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai. O Senhor Jesus, nesse momento, ele disse: eu, que é o Senhor, eu testifico de mim mesmo, eu falo de mim mesmo. E também o Pai que me enviou também fala de mim. Porque nas Escrituras já estava escrito por Deus, pelos profetas, sobre o Senhor Jesus que viria para salvar a nação de Israel e todas as nações. Que hoje nós podemos também receber essa bênção do Senhor, que é a salvação pela graça. Porque nós somos salvos pela graça, não pela lei, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é a graça. Porque Jesus morreu numa cruz para nos salvar, para nos conceder a salvação eterna. Disseram, pois, os fariseus: onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheces a mim, nem ao meu pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu pai. Quando os fariseus perguntaram: onde está o pai? O Senhor Jesus disse: não conheces a mim? Como conhecereis ao Pai? Porque quem conhece o Senhor Jesus, conhece a Deus. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Então os fariseus não conheciam Jesus, também não conheciam a Deus. Guardavam as leis, os mandamentos, mas não obedeciam. Essas palavras disse o Senhor Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava no templo, no lugar do tesouro, onde as pessoas iam para ofertar no templo. Mas o Senhor falou todas essas coisas ali, ninguém prendeu o Senhor Jesus, porque não era a sua hora. Mas ia chegar a hora em que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos salteadores, para cumprimento da palavra de Deus, para a remissão dos nossos pecados. Disse-lhe, pois, o Senhor Jesus outra vez: eu retiro, e buscar-me-eis, e morrereis do vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. E o Senhor Jesus disse: eu retiro-me. E o Senhor Jesus, naquele momento, ele estava dizendo que ele ia se retirar. E eles iam buscar o Senhor, porque eram perseguidor do Senhor Jesus. E eles iam perseguir Jesus. E Jesus ia morrer. Os vossos pecados, e para onde eu vou não podeis vós vir.
para onde o Senhor, os fariseus, eles não encontraram o caminho da luz, porque eles seguiam uma lei. E muitas vezes nem a lei de Moisés eles obedeciam, eles acrescentavam leis sobre leis e deixavam de obedecer a lei de Deus. Muitas vezes pregavam a lei de Moisés dada por Deus, mas não obedeciam. Porque se eles obedecessem, eles iam reconhecer que Jesus era o enviado, o Filho de Deus. Mas eles não receberam o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que para onde ele ia, eles não poderiam ir, porque eles não reconheciam o Senhor Jesus como Salvador. Mas eles perseguiram o Senhor Jesus até a morte, para cumprimento da palavra de Deus. Porque era necessário que cumprisse as Escrituras, que tudo acontecesse, porque já estava escrito do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no versículo 23, o Senhor Jesus diz assim: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso, vós disse que morrereis em vossos pecados. Porque, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O Senhor Jesus continuou, falando para os fariseus, que os fariseus é de baixo. Porque os fariseus, eles seguiam uma lei do homem, a lei de Moisés. Mas Jesus era de cima. E o Senhor Jesus disse para eles: vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo, porque Jesus não é deste mundo. Jesus não veio para trazer um reino aqui na terra, fazer um reino na terra. Mas ele veio para governar no reino espiritual, a qual hoje ele governa na nossa vida. Por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O Senhor Jesus estava afirmando para os fariseus que eles iam morrer no pecado deles. Porque eles não criam no Senhor Jesus. Eles não criam que o Senhor Jesus era o Cristo, o Salvador, o enviado por Deus. Eles certamente morreram em seus pecados, porque não creram. Mas nós, que somos salvos pela graça, que a graça foi dada por nós, pela morte na cruz, a morte do Senhor Jesus. Nós podemos escolher não morrer nos nossos pecados. Podemos escolher aceitar a graça, crer na graça que é o Senhor Jesus. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E o Senhor Jesus vive e está entre nós através do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o meu Espírito Consolador. O Espírito Santo Consolador está aqui. O Espírito Santo Consolador é que nos faz reconhecer os nossos pecados e converter ao Senhor Jesus, para nós recebermos a graça, a salvação, para nós não morrermos os nossos próprios pecados, como os fariseus que não creram. Mas nós temos essa
oportunidade de reconhecer o Senhor Jesus como nosso Salvador. Você que está ouvindo esta palavra do Senhor Jesus, nesse momento, reflita. Você tem uma chance de reconhecer o Senhor Jesus como teu Salvador. Não morrer no teu próprio pecado. Porque essa morte do corpo aqui na terra é uma morte carnal. Mas o Espírito, ele vive para sempre. E o nosso Espírito tem que viver com Cristo na eternidade. Porque se não for com Cristo, é como o Senhor Jesus falou para os fariseus: vós morrereis, porque vós não credes. Vós morrereis nos vossos pecados, porque não credes no Senhor Jesus. Mas nós cremos. E nós temos chance hoje de reconhecer o Senhor Jesus como nosso Salvador e não morrer nos nossos pecados e abandonar os nossos pecados, abandonar a concupiscência desse mundo, todos os deleites, todo o desejo carnal, mundano, nós podemos abandonar para seguir o Senhor Jesus, que é a luz, que é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhece o Senhor Jesus? Ele vos libertará. Conhece o Senhor Jesus? A verdade que liberta? Obedeça. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a voz do Senhor Jesus. Nesse momento, meus irmãos, vamos fazer mais um minuto de oração para agradecer ao Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, nesse momento, meu Senhor glorioso, maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória, eu agradeço o Senhor por essa palavra tão maravilhosa, essa palavra que liberta, essa palavra que cura. Senhor Jesus, essa pessoa que está ouvindo a Tua palavra neste momento, esta pessoa que se encontra com a sua alma abatida, entristecida, alegra teu coração, alegra, Senhor, a tua alma. Esta pessoa que se encontra com depressão, Senhor Jesus, repreenda toda tristeza, toda dor, toda amargura. Esta pessoa que se encontra enfermo, doente, no hospital, em uma cama. Esta pessoa, meu Pai, que neste momento, Senhor Jesus, está orando, falando com o Senhor. Derrama, Senhor Jesus, a tua misericórdia, o teu amor tão infinito sobre esta vida. E liberta, Senhor, de todas as aflições. Liberta, Senhor Jesus, de todos os males, de toda a opressão. Senhor Jesus, e faça ela entender, meu Pai, que a tua palavra que liberta, que a tua palavra que cura, Senhor. Senhor Jesus, nos ensina a ser obediente à tua palavra em tudo para agradar ao Senhor. Nos ensina a seguir o caminho da luz, o caminho da verdade. Senhor Jesus, nos fortalece a cada dia mais, Senhor. Senhor Jesus, para nós sermos misericordiosos, nos conceda o amor, Senhor. O amor do Senhor, o amor do Senhor, que prevalece em nossos corações. Senhor Jesus, Pai querido, venha libertar esta vida, Senhor, que se encontra oprimida por obras de macumbaria,
Esta pessoa, meu Pai, que acha que a tua vida está sendo destruída por obras de bruxaria, repreenda agora toda obra do mal, toda obra da bruxaria, todo o encanto de Satanás que caia por terra, pelo poder da tua palavra que liberta. Repreenda, Senhor, todo o mal nesta vida, Senhor, meu Deus. Nesse momento, levanta esta pessoa que está caída, esta alma abatida, esta ovelha desviada do teu aprisco. Senhor Jesus, cura-lhes a ferida, Senhor, pelo poder da tua palavra que liberta. Esta palavra tão maravilhosa, Senhor. Esta palavra que nos guia ao caminho da salvação. Senhor Jesus, o Senhor, meu Pai, venha receber a nossa adoração nesse dia, nesse momento. O nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma. Senhor Jesus, que o Senhor venha receber. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Senhor.